sempre fui um conservador de princípios sobre os quais se assenta uma sociedade justa, uma sociedade livre, uma sociedade que cultua valores importantes que são inerentes ao progresso do pensamento humano e da espiritualidade. Sempre me vi independente, procurando, repito, ser um conservador das boas ideias, do bom pensamento, das boas doutrinas. Hoje, mais uma vez, o protagonismo é do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse, em todas as letras, num congresso, que a internet, palavras dele, a internet deu voz aos imbecis. Bem, ministro Alexandre de Moraes, antes de mais nada eu vou dizer, e vou me apresentar, não ao senhor, porque o senhor sabe muito bem quem eu sou, mas vou me apresentar a algumas pessoas que não sabem quem eu sou, e embora não seja eu uma pessoa importante, e muito menos não sou eu uma pessoa importante por aquilo que está no meu currículo. Mas o currículo, de certa forma, diz alguma coisa a respeito da pessoa. Eu sou alguém que está na vida acadêmica, no sentido de estudar e tentar aprender o pouco que sei há muitos anos. E acabei me formando na Faculdade de Direito, fiz a pós-graduação na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP, lecionei quase 40 anos na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Santos, como professor titular de Direito Penal e Direito Processual Penal, e fui e sou professor convidado e visitante de inúmeras universidades estrangeiras, e eu posso citar aqui algumas. A Universidade de Londres, a Universidade de Nova York, a Universidade de Lisboa, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Roma. Portanto, eu sou uma pessoa que estudou muito para aprender pouco e poder ensinar o pouco que aprendeu. Um advogado com 57 anos de profissão, acho que isto me dá um mínimo de direito de falar o que eu penso sobre determinados assuntos. Quando o ministro Alexandre de Moraes diz que a internet deu voz aos imbecis, eu vesti a carapuça. Eu me integrei na legião incontável de pessoas que o ministro injuriou ao dizer que a internet deu voz aos imbecis. Primeira pergunta que eu faço, vesti a carapuça e vou interpelar o ministro. Vou entrar com um pedido de explicações em juízo, que é uma medida cautelar no direito penal e processual penal, para que a gente indague de alguém que disse algo que significa uma injúria, uma difamação, uma calúnia contra alguém, se ele estava dirigindo as suas expressões especificamente àquele que vestiu a carapuça. Eu vesti a carapuça. Acho que eu estou incluído entre os imbecis a que o senhor ministro Alexandre de Moraes fez menção. Por quê? Primeiro, porque eu tenho voz na internet. Segundo, porque as coisas que eu tenho dito na internet contrariam as ideias e as atitudes do senhor Alexandre de Moraes. Estamos em conflito. Não apenas eu, evidentemente, mas eu estou em conflito em relação àquilo que ele fez e porventura venha a fazer, se for na linha dos acontecimentos que nós temos conhecido.
Então, eu vou perguntar judicialmente a ele, para me dizer se eu especificamente, porque diz respeito a mim, aquilo que eu sinto, se eu estou incluído entre os imbecis que ele nomeou. Em segundo lugar, eu gostaria que ele soubesse dizer o que é um imbecil para ele, porque há muitos sinônimos da palavra imbecil. Antes de tudo, um imbecil é um oligofrênico. Oligofrênico, quem sofre de oligofrenia, tem baixa inteligência, baixa qualidade mental. Então, o imbecil é o idiota, é o débil mental, é o oligofrênico. Muito bem. Eu tenho voz na internet. A internet não me deu voz, mas permitiu que a minha voz se expandisse. Essa prepotência de um ministro, que significa servidor, a palavra ministro significa servidor público, um servidor público do Supremo Tribunal Federal, pago com os impostos do povo brasileiro, inclusive dos imbecis, não tem o direito, sob pena de não estar fazendo jus, e não faz, a estar ocupando uma cadeira no tribunal maior do seu país. Não pode um ministro, um servidor público, que é o sinônimo de ministro, de um tribunal, dizer coisas que o senhor disse, diz, fez e faz, porque o senhor ultrapassou todos os limites. Quando o senhor resolve dizer que a internet deu voz aos imbecis, deveria respeitá-los. Porque se são imbecis no sentido da palavra, das pessoas que não nasceram com o dom da inteligência, no grau que seria desejável para todos, num princípio de igualdade que não existe entre os seres humanos, o senhor teria que respeitar aqueles que têm uma desvantagem em relação aos outros, porque não tiveram o mesmo dom, o mesmo privilégio que outros tiveram. Agora, quando o senhor está dizendo imbecis, o senhor está dizendo em outro sentido. O senhor está chamando de imbecis aqueles que não concordam com as atitudes que o senhor toma e que poderiam ser atitudes atribuídas a imbecis. Mas como o senhor não é imbecil, e eu vou repetir quantas vezes for preciso, o senhor não é imbecil. Quando o senhor toma as atitudes que toma, diz as coisas que diz, como esta, por exemplo, o senhor está injuriando a parte do povo que é, tristemente, diminuída em inteligência, desrespeitando essas pessoas, e o senhor está injuriando, ofendendo a parte do povo que, embora tendo grande inteligência ou boa inteligência, usa a inteligência para discordar das suas ideias, das suas atitudes, do seu comportamento, da sua forma de agir, principalmente quando o senhor, com a sua inteligência, que imbecil o senhor não é, o senhor rasga artigos da Constituição, arranca as folhas e joga-as ao vento. Até mesmo porque nem mesmo o Supremo Tribunal Federal, ao longo da sua história, esteve livre de ser composto por alguns imbecis, que não é o seu caso. Que não é o seu caso. Então, estas ofensas são inadmissíveis. Palavras suas. As plataformas e a internet deram voz aos imbecis. Hoje, qualquer um se diz especialista. Veste terno, gravata, coloca painel falso de livros no fundo do vídeo e fala desde a guerra da Ucrânia até o preço da gasolina, além de atacar o judiciário. Coincidência, eu tenho dito isso nas minhas lives, que tem muita gente, inclusive ministros do Supremo, que entendem de tudo, são especialistas em tudo. Foram especialistas no problema da pandemia, são especialistas em legislativo
executivo e judiciário, metendo-se nos poderes com a sua sabedoria de especialistas. Então, quando o senhor fala isso, a sensação que eu tenho, me permita dizer, é uma sensação que eu tenho, é que o senhor está falando em causa própria. Mas todo mundo é especialista no Supremo. Barroso é especialista, Lewandowski é especialista, o senhor é especialista. O ministro falou ainda que as instituições democráticas estão sendo atacadas por milícias digitais. Que milícias digitais estão atacando as instituições democráticas? Qual foi a instituição democrática que balançou, que tremeu, que se fragilizou, salvo por causa dos seus próprios defeitos? Quais são? Mas eu vou terminar, já que o senhor falou, em painel de livros falsos como cenário de lives. Vou falar do seu livro. Pois na 23ª edição, e o senhor teve, portanto, muito tempo para revisar, a página 437 do seu livro de Direito Constitucional, o senhor pura e simplesmente disse, escreveu, presumo que tenha sido o senhor que escreveu, o seguinte, vou ler um pedaço. Quem quiser, tá à vontade. 23ª edição, página 437, o livro do ministro Alexandre de Moraes. Jamais se poderá identificar, por parte do parlamentar, quaisquer dos chamados crimes de opinião de palavra. Por quê? Porque a imunidade material exclui o crime, pois a norma constitucional afasta a norma penal. Está no seu livro. Está no seu livro o senhor dizendo que não há crime, nem contra a honra, sequer, quando é um parlamentar que diz o que diz. Por quê? Porque a Constituição decidiu que não é crime quaisquer palavras, opiniões ou votos do parlamentar. Esta exceção foi aberta porque a Constituição quis dar a mais ampla liberdade de expressão aos parlamentares. Então, quando o senhor cometeu os atos que cometeu contra o Daniel Silveira, o Daniel Silveira fez o que fez, garantido pela Constituição. É uma garantia que se deu ao parlamentar. É uma garantia que se deu àquele que representa o povo brasileiro. E há uma parte do povo brasileiro que tem vontade de dizer aquilo que não pode, mas o seu representante eleito pode. Portanto, quando o senhor escreve isso, dizendo que são intocáveis, que são invioláveis, que ninguém pode punir, tomar nenhuma atitude contra o parlamentar por quaisquer palavras, opiniões e votos, e isto está em todas as 23 edições do seu livro, na 23ª edição, na página 437. O que aconteceu que o senhor mudou de ideia? Por que o senhor não pensa nestes casos atuais, em que o senhor fala em extrema-direita, em que o senhor fala em imbecis que têm voz nas redes sociais, em que o senhor manda instaurar um inquérito do fim do mundo? Em alguns casos, alguns são acusados e não sabem de quê. Em que o senhor se faz de vítima, de investigador, de acusador e de juiz, descumprindo completamente a Constituição. Então, mais uma vez, eu mostro aqui, já mostrei crime de prevaricação que o senhor cometeu. E hoje eu estou mostrando que o senhor ofendeu, injuriou praticamente todos os cidadãos deste país, chamando-os de imbecis,